Vamos fazer essa correção da Xibom é prova. melhor. É o quê? Xibom, xibom, bobom é melhor. Que bom, que bom. É mais animado, né? Enfim, ó, a primeira questão, então, é o seguinte. Deixa eu colocar essa tela daqui para mostrar para vocês. Vou tirar essa de correção de prova, eu vou colocar. A plataforma mudou, né, professor? Agora é reto, assim, só aparece todas as pessoas assim na tela maior e antes parecia embaixo. E só você que aparecia na frente, com a Não foto sei, gigante. não sei, Mudou, não sei dizer não. mudou. Eu tô por O fora. meu tá normal, o meu tá como antes. É. Talvez tenha sido Meu tá só a diferente. atualização. Talvez tenha sido só a atualização aí do seu Google Meet, dos caras. Pode ter sido. Pode ter sido. De vez em quando ele atualiza automaticamente, né? Aí pode ser que tenha alterado. Mas enfim, aí essas foram as questões que caíram na prova, né? A primeira questão, a primeira questão, inclusive tem uma questão aqui que eu tive vontade de arrancar a cabeça de um monte de gente. Por quê? Por quê? Porque eu vou explicar. Também não, dos índios Brasil eu não achei não, mas eu dei um jeito. Porque assim, ó, uma coisa que é muito importante eu falar para vocês. Meus jovens, olha só, é, a gente sabe que fazer prova pela internet faz com que a gente tenha uma facilidade de acesso à pesquisa no Google, né? Opa, quero saber de tal coisa, vou jogar no Google. Tente não fazer isso. Tente fazer com o livro do lado mesmo. Ah, não, Exato. tipo, prova não é para fazer com o livro do lado, não é. Mas a gente sabe que vocês vão fazer. Não tem jeito. Eu fiz assim, com o livro do lado. Só que é o seguinte, inclusive, quem fez com o livro, quem pegou as respostas mais ligadas ao livro, tiveram notas melhores. Não, sua nota foi boa, Daniel. Sua nota foi boa. A minha Mas foi boa, professor. quem fez foi também. Não, a Foi maioria estar em das qual lugar a minha nota? Em terceiro, em quarto, ou em notas. quinto, é quanto? Eu não sei, já fechei aqui, nem sei. Mas a maioria foi acima de 3. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Só teve uma nota ruim, a da Júlia, 0,000. muitas das respostas foram simplesmente copiar e colar. Copiou da internet do jeito que estava lá e colou. Uma das coisas que mais deu vontade de arrancar um pedaço da cabeça de cada um de vocês, dos que erraram isso, foi essa pergunta da quarta questão. Quais países fizeram parte da Tríplice Aliança? O mais fácil. Gente, o assunto é história do Brasil, tá? Aí o povo vai jogar Tríplice Aliança de uma forma aleatória no Google e aí pega o quê? Deixa eu botar aqui. Tríplice Aliança. Pronto. Chegou A e Tríplice Aliança Europeia, né, professor? é, aí vai colar. Deixa eu ver. Se eu não me engano, eles tiraram aqui do o Brasil Escola, do site do Brasil Escola. Se eu não me engano, foi isso aqui. Deve ter sido a primeira coisa que eles abriram. Porque a resposta estava exatamente igual aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Não sei se minha internet está ruim. Para a partilha, não. Peraí, deixa eu só alterar a apresentação. Vou botar para coisa aqui inteira. Pronto. Que a questão é essa daqui. Fui ver a galera.
Estava respondendo. Ele não está abrindo. Enfim, de qualquer forma é isso. Aí o pessoal estava respondendo o quê? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Pronto. Aí o pessoal, se eu não me engano, copiou exatamente isso daqui, ó. Se eu não me engano, foi isso daqui, exatamente isso copiaram. No ano de 1972, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, está formada a chamada Tríplice Aliança. Gente, a gente está falando de história do Brasil. Cuidado com a forma que vocês vão pesquisar. Vão jogar na internet de forma Ô, aleatória. professor, É só, nesse caso, peraí, rapidinho, Luiz Carlos. Nesse tá. caso daqui, tipo, inclusive durante a aula durante o assunto que a gente estava dando e tal, eu falei, ó, cuidado para não se confundirem com a Tríplice Aliança que rolou também na Europa, que foi da Primeira Guerra Mundial, que não tinha nada a ver com isso daqui. Essa daqui é uma outra Tríplice Aliança que é ligada à Guerra do Paraguai, que é a história, faz parte da história do Brasil. Então não tem nada a ver com isso daqui. Só que simplesmente a galera chegou e colocou essa resposta. Por isso que eu Ô, falo, professor, tomem eu- cuidado com o que vocês vão pesquisar, a forma que vocês vão pesquisar. Não é simplesmente chegar, rapidinho, pelos casos ainda. Não é uhum. simplesmente chegar, imagino quem fez isso. Não é simplesmente chegar, pegar uma palavrinha ou outra, jogou no Google lá e a resposta que aparecer, você copia e cola. Não. Analise. É referente ao assunto? É. Pô, beleza. Agora, deixa eu ver uma forma de pegar isso daqui e escrever na resposta. Ao invés de simplesmente copiar e colar, dê uma resposta que se baseie ali. Tipo, mude pelo menos a ordem dos países, se não for atrapalhar, se não for mudar nada demais. Mude pelo menos a ordem dos países, só para não parecer que você copiou da internet e colou na prova. Então, só para ficar um negócio diferente. O professor, eu coloquei Brasil, Argentina e Uruguai. Eu peguei do livro. Sim, exatamente. A ideia seria justamente essa, né? Coloquei mais Mas, coisa. infelizmente, não foi isso que alguns fizeram. Professor, eu só não achei desses índio Brasil. Aí eu pesquisei no livro, não achei. Pesquisei na internet, não achei. Aí eu coloquei índio Brasil. Aí eu tentei imaginar. Aí eu coloquei índio que é pegado no mato, que não tem contato com ninguém. Sim, são os índios selvagens. É, A gente vai ter a diferença entre os índios mansos e os bravios. Isso aí eu também durante as aulas eu comentei. São justamente o que a aula está dizendo, são aqueles que são considerados como selvagens. Aqueles que não aceitam o processo de catequização e são considerados como selvagens, são considerados como os índios que não, que desobedecem. Justamente. Então, tem essa diferença. Mas, enfim, vamos corrigir aqui. A gente tem 23 minutos ainda para ocorrer isso daqui, para poder terminar isso aqui com vocês. Então, a primeira pergunta é: quem foram os bugreiros e qual era a sua forma de atuação? Fácil, tá no livro, tá? Bugreiro, professor, aquele que dirige o bugre pelas dunas de lá de São Luís, de lá dos Lençóis Maranhenses, de lá das dunas no Rio Grande do Norte, Natal. Não, tá? Bugreiro. A gente tem aqui, ó, na página 185, a gente tem a resposta, dizendo: a figura do bugreiro, ou seja, do caçador de índios, surgiu dos conflitos ocasionados pelo avanço da ocupação do sul do país pelos imigrantes de origem europeia sobre as terras indígenas. Então, ó, quem foram os bugreiros, já sabe, é só colocar caçador de índio. Pronto.
qual era a sua forma de atuação? E aqui diz, os bugreiros agindo de forma semelhante aos bandeirantes dos séculos XVI e XVII, Professor, se organizavam em grupos e atacavam de surpresa, eliminando aldeias inteiras sem poupar nem as crianças. Então, tá vendo qual era a forma de atuação deles? Atacavam, se organizavam em grupos, atacavam de surpresa, eliminando aldeias inteiras sem poupar nem crianças. Então, se você passar um pouquinho dessa resposta, tranquilo, o importante é isso. Os bugreiros são os caçadores de índio e a forma de atuação, geralmente esses ataques em bando e de surpresa para eliminar aldeias inteiras. Essa era a forma de atuação deles. Diga, Luiz Carlos. eu também coloquei que eles foram até promovidos eu já esqueci, pela, deixa eu ir aqui na página para me ver. Eu coloquei que eles foram até promovidos pelo governo de Santa Sim. Catarina. Isso, isso. Quem colocou uma informação ou outra a mais, não tem problema. O importante é que essa parte central aqui esteja respondida. Na segunda questão, quem eram, cola até na aula, pois é, né? Quem eram os índios bravios? E aí, ó, tá na página anterior, tá na página 184. Essa era uma resposta relativamente fácil. E aí, ó, na página 184, a gente tem assim, a situação legal do indígena, né? Aí diz o seguinte, na ocasião, vários constituintes defenderam que se escrevesse o capítulo dedicado à civilização dos índios bravios, que demonstra que naquele momento estabelecia-se uma oposição entre índios mansos e bravios, aí o que eu falei de mansos e bravios, civilizados e selvagens. Só aí já fala, ó, mansos e bravios, civilizados e selvagens. Mansos são os civilizados, bravios são selvagens. E logo depois diz, eram considerados bravios não somente aqueles que resistissem diretamente ao contato com a civilização branca, mas todos os que buscassem preservar seu modo de vida tradicional, cabendo ao Estado brasileiro amansá-los. Então, pronto. A resposta está dentro disso aí. Os índios bravios eram aqueles considerados como selvagens, não civilizados, que não aceitavam a catequização, que não aceitavam a presença do homem branco no território brasileiro. Então, esses são os índios bravios ou índios bravos. Se eu não me engano, na prova até estava escrito como bravos e não bravios, mas o correto é bravio. Então, quando você começar a dar aula, fique me dizendo os capítulos que você está explicando, viu? Professor, tava nos bravios mesmo, lá na prova tava bravio. Bravio mesmo? Ah, pronto, tranquilo. Terceira questão. Como se justifica o envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai? Esse, a maioria do pessoal errou, tá? Eu acho que eu errei. Porque é o seguinte, a resposta desse está na página 182. Você pode achar um pedaço da resposta na página 178, mas a maior parte está na página 182. Que no segundo parágrafo da página 182, aqui diz o seguinte. Aqui. Embora os inimigos do Paraguai construíssem a imagem negativa do governo paraguaio, acusando de cometer atos bárbaros contra o seu próprio povo durante o conflito, aí aqui diz, o envolvimento do Brasil se justifica, sobretudo, para assegurar a livre navegação da Bacia Platina, pelo qual o Mato Grosso se integrava ao resto do território nacional e garantir o controle comercial na região. Então, a resposta principal
é essa, tá? Então, no segundo parágrafo da página 182. Só que alguns de vocês colocaram a resposta, porque o Paraguai havia invadido o Mato Grosso. Para quem respondeu isso, eu considerei alguma coisinha, coloquei um décimo. Quem se aprofundou um pouquinho mais, 2 décimos, mas a resposta em si é essa daqui, tá? Então, alguns acertaram. Eu acho que só uma pessoa acertou, 2 pessoas colocou mais ligado a isso. Não vou falar mais nota. Então, não adianta me cobrar nota, que eu não vou falar nota. Só falei a de Ah, Cauã mesmo, foi a nota mais alta. Não vou falar as demais notas. Como eu disse, no geral, as notas foram boas. Então, relaxem. Qualquer coisa, quando receber o boletim, vocês sentem e choram. Ou, quer dizer, vocês comemoram a nota de vocês. sempre choro. Quarta questão. Quais países fizeram parte da Tríplice Aliança e qual país europeu financiou esses países através de empréstimos? A maioria acertou essa questão. Eu Tirando, acertei. tirando aqueles que eu queria arrancar a cabeça, que responderam lá. O povo não sabe nem colar, meu Deus do céu. Enfim, vou sacanear mesmo. O professor, eu coloquei Brasil, Argentina e Uruguai. Assinaram o Tratado de Aliança e eu coloquei que eles pegaram investimentos com a. Deixa eu ver aqui. Inglaterra. Com a Inglaterra aqui, os brugueiros ingleses. Eles Isso. pegaram a Inglaterra. A resposta é essa. Tríplice Aliança, então, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, para enfrentarem o Paraguai. O país europeu que financiou. O país europeu que financiou a Guerra do Paraguai foi a Inglaterra. Teve alguém que eu não lembro agora que chegou a responder até um pouquinho mais que isso, colocando que é, pegaram empréstimo, o Brasil principalmente chegou a pegar empréstimo com o Barão de Mauá. Então, tipo, Foi eu, parece. tá certo. O país europeu, no caso, é a Inglaterra, mas realmente o governo brasileiro chegou a pegar um empréstimo também, com um valor menor, claro, com o Barão de Mauá. Mas essa parte nem importava diretamente para essa questão, porque a gente sabe que especificamente a Inglaterra tinha interesse na Guerra do Paraguai, porque aumentava o seu poder de influência e tinha contato com mais mercados a partir dessa maior abertura. Né? Quinta questão. O que foi a Revolução Praieira? Aí a gente teve algumas respostas meio tananã, tananã, tananã. A resposta está na página 172, que fala toda sobre a Revolução Praieira. Né? Respostas balanceadas. É porque assim, as respostas foram diferentes. Algumas estavam mais certas que outras. Boa parte delas estava incompleta. O professor, minha resposta sobre a Revolução para ele, eu peguei da página 172. É justamente o que eu acabei de falar. A resposta está na página 172. Uma coisa que era básica se falar era o seguinte: a Revolução Praieira vai acontecer em Pernambuco. A maioria de vocês não colocou isso, tipo, que era a parte básica, o básico do básico. Rolou em Pernambuco. Só isso já garantia pelo menos os 2 décimos. Mas a maioria não colocou. De qualquer forma, a resposta está um pouquinho espalhada aí, mas poderia chegar e responder: foi uma revolução que ocorreu em Pernambuco. Eu lembro que teve gente que respondeu que foi por causa da questão da crítica à alternância de poder entre o Partido Liberal e o Conservador.
o controle da política pernambucana pelos latifundiários. Enfim, uma resposta mais completa seria uma revolução ocorrida em Pernambuco a partir da crítica à alternância do poder entre o Partido Liberal e o Conservador e o controle da política pelos latifundiários. Tá? Poderia se colocar também sobre a ideia do descontentamento, sobre a profundidade, sobre a desigualdade social que estava rolando em Pernambuco, principalmente, a miséria, o desemprego. Então, tinha várias coisinhas que poderiam ser colocadas na resposta. Então, alguns foram mais inteiros, mais completos, outros menos. Então, a pontuação desse acabou variando um pouco, né? Eu coloquei bem completo. Sexta questão. Acreditando que Que é? somente a atividade do imperador poderia restabelecer a ordem no país tomado por diversas mobilizações populares e lutas por igualdade política e social, os liberais lançam a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Essa maioria errou. Eu acertei. Qual interesse estava por trás dos liberais e, posteriormente, os conservadores para essa antecipação da maioridade? Essa maioria do pessoal. Por quê? Aqui está bem claro, na página 159, no terceiro parágrafo, ingênuo e tal. É isso. A maioria das respostas foi incompleta, porque aqui diz o seguinte, terceiro parágrafo. Os conservadores viam na antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara uma oportunidade para manipulá-lo e usar a legitimidade do poder monárquico para consolidar seus interesses e projetos nas decisões do governo que teria início. Eu coloquei até aí. Pronto. Coloquei isso daí que tu falou. É isso. Essa é a resposta. Colocar que... Cadê? Por influência, por ele ser menor, ingênuo e tal. Tem isso? Tem. Era o fato dele ser menor, ingênuo. Sim, havia esse interesse. Só que, assim, o principal interesse entre os liberais e os conservadores, pela antecipação da maioridade, não era simplesmente por ele ser menor de idade e ingênuo, mas sim pelo fato que eles queriam essa oportunidade para poder manipular ele. Por ele ser menor de idade e ser ingênuo, seria uma oportunidade de manipulação. Seria uma oportunidade de manipulação para que eles pudessem tomar esse poder, tomar as maiores decisões a respeito do que acontecia no Brasil. Então, a resposta mais completa está aí no terceiro parágrafo da página 159. Sétima questão. A maioria de vocês acertou. A proclamação da República Baiense, com a pretensão de se manter de forma provisória até a coroação de Dom Pedro de Alcântara, ocorreu a partir de qual revolta iniciada em 1837? Fácil. A questão mais fácil de todas foi essa, que a resposta é uma única palavra. Na página 157, sabe nada. Só isso. Teve gente que errou? Teve. Tive vontade de arrancar a cabeça da pessoa? Tive. Mas eu me controlei. Então, era só... Parece que foi essa que eu errei, eu não sei. Eu já não lembro. Era Essa só daí eu não isso. lembro, não. Sabe nada. Só chegar e escrever lá. Sabe nada. Peraí, escrevi errado. Sabe nada. Assim. Fácil. Vamos para a resposta da oitava. Relaxa, meu querido. Tenha calma, estamos aí dialogando ainda aqui. Estamos na sétima questão. Calma. Tá?
Respire fundo, você nasceu de 5 meses, mulher? Ou homem? Não, Ou nasci de um. de um mês? Vixe, Maria, era um feto ainda desse tamanho quando nasceu. Não, relaxa. Vamos chegar lá. A oitava também é fácil. Então, assim, ó, sétima questão, a resposta sabe nada. Oitava questão. Por que o movimento conhecido por cabanagem recebeu esse nome? Eu coloquei o nome do movimento deveria de cabanas, pessoas que viviam em cabanas à margem dos rios. Pronto. Fácil. Foi essa daqui, eu acho que a maioria acertou também. Acho não, certeza. A maioria acertou, que é errei por causa de você, velho. Oxe, por minha causa? O que foi que eu fiz? Nada. Eu não entendi, Júlia. Por quê? Por que que você errou por minha causa? O que foi E que eu na te hora da prova tava. Mulher, o que foi que eu te fiz, mulher? Pra você ter errado Eu assim. aceitei por causa dele. Eu já fiquei imaginando assim, que não, que Júlia deve ter errado, porque na hora que eu estava explicando, ela, ao invés de prestar atenção na explicação, ficou prestando atenção na minha beleza, né? Eu Não assim, tava prestando atenção na pessoa que caiu de moto. aí Júlia olhou assim e Ou da falou, gente, vizinha. esse professor é muito bonito. Meu Deus. Professor. Aí, Ou por se isso, não, foi aquela velhinha que ela empurrou e caiu e foi na ambulância. exatamente nesse momento, né? Professor Girafales. Júlia, se Júlia tiver errado essa questão, que eu não lembro agora, foi bem na hora que ela foi empurrar a velhinha. Vocês lembram, né? O resto do pessoal que tava na sala, vocês lembram que Júlia foi dar tipo, brigou com a véia lá, de repente só viu o SAMU chegando, aí foi a Professor, véia que tão, Júlia derrubou. professor, estão perguntando se José tirou a nota boa. Ele tirou entre 0 e 5. Mentira e do meio, velho. Caraca. Xi. Não foi eu que perguntei, não, foi Cauã. Aham, tá certo, relax. Ah, e o Arthur que nunca vem. Pois é. Nona Deve ter questão. sido ele que deve ter tirado 2,1. Não, não foi ele, não. Nona questão. Quais as medidas pretendidas por Feijó e seus aliados durante o governo provisório da Regência Una? Essa questão, ele colou errado. Um dos. Essa nona questão, algumas pessoas erraram também. Eu Mas coloquei assim: ele ganhara proteção como calma, ministra da Justiça calma, quando tiveram amplos poderes e se calma, tornar figura calma, central no cenário calma, político da calma, época. calma, 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 tá? calma, calma. Então, acalmante aqui. É, lançar a hashtag aí, calma, Carlos. Calma, peraí, deixa eu falar antes, depois você fala. Primeiro o professor, tem prioridade, os mais velhos, ó. Prioridade é do idoso, tá bom? Homem idoso. Quais as medidas pretendidas por Feijó e seus aliados durante o governo provisório da Regência Una? A resposta está na página 152, tá? No terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo. Professor, e essas minhas notas? Assim, dá para viver. Então, a resposta é o seguinte. Aqui diz o seguinte. Ao assumir a regência Una, Feijó e aliados pretendiam. Ó, a pergunta é: quais as medidas pretendidas por Feijó e seus aliados? Ah, Aí deve ter sido isso que eu coloquei. Eu não lembro mais. Essa daí eu não lembro, não. é o seguinte: a assumir a regência Una, Feijó e aliados, ou seja, exatamente a pergunta que eu fiz aqui. Pretendiam alterar a Constituição, fortalecendo o poder executivo e eliminando o poder moderador e o Senado vitalício, entre outras medidas. Então, pronto. A resposta está aí. Algumas pessoas responderam um pouquinho diferente, falando sobre algumas medidas políticas, algumas alterações políticas, administrativas. Não lembro bem agora a resposta, mas
Para alguns eu considerei uma parte da resposta. Mas, especificamente, a resposta dessa questão é isso. Eles pretendiam alterar a Constituição, fortalecendo o poder executivo e eliminando o poder moderador e o Senado vitalício. Se eu não me engano, alguém colocou aí dar mais poder ao Congresso, o que está certo. Afinal de contas, se você fortalece o poder executivo, eliminando o poder moderador e o Senado vitalício, você tá dando mais poder ao Congresso. Como é que pode? Porque as questões, Cauã, não são questões fechadas. Não é ou 0 ou 5 décimos. Se você acerta uma parte da questão, você pode tirar 2 décimos, pode tirar 4 décimos, 1 décimo, tá ligado? Então, o somatório deu 4,3. E a última questão, só falta um minutinho para a gente terminar, é o que foi a Confederação do Equador? Página 144, né? A resposta está na página 144, exatamente. E aqui fala o básico do básico. Em 1824, a elite liberal, apoiada pelas camadas populares, pretendia proclamar uma república independente nas províncias do Nordeste, que juntas formariam a Confederação do Equador. Pronto. Eu também coloquei a crise açucareira também. Coloquei isso e a crise açucareira. A Confederação do Equador foi, então, a partir do interesse de Pernambuco, porque quem liderou essas discussões a respeito da Confederação do Equador foi a elite pernambucana, a elite liberal pernambucana, tá? Que por conta da crise açucareira, eles, junto com o apoio das camadas populares, pretendiam proclamar uma república independente a partir das províncias do Nordeste. Então, ele começou a convidar outras províncias do Nordeste para falar: galera, vamos juntar aqui, vamos proclamar a independência no Nordeste, vamos construir uma ideia de país a partir do Nordeste, separando do restante do país. Beleza? Beleza. Galera, terminando a aula de hoje, 9h30 já, vou